Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao conceito do liberalismo, não é? Nas aulas passadas nós trabalhamos as diretrizes teóricas, né? Algumas características gerais, trazendo as ideias do Adam Smith, do John Locke. Vimos a base filosófica do liberalismo, que é exatamente o justnaturalismo, e na última aula vimos a base histórica, composta fundamentalmente, né, por aquelas três revoluções: a Revolução Inglesa, a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa. Não é? Hoje vamos trabalhar o papel do Estado para o liberalismo, né, qual é a função do Estado, as duas formas de Estado que mais se casam com as diretrizes liberais, trabalhando também alguma coisinha da liberdade econômica, liberdade política e fazendo um fechamento com os princípios gerais do liberalismo. Então vamos lá, pessoal. Acerca do papel do Estado, nós temos o seguinte ponto de partida, até mesmo em função do que nós vimos na aula passada. Né? O Estado liberal ele deve ser denominado também de Estado liberal burguês, exatamente porque ele se estrutura, né? Ele começa então a se fundamentar a partir das revoluções burguesas do século XVII e do século XVIII, né? Essas três revoluções que eu acabei de citar para vocês. Naquela situação, naquela contenda de poder entre burguesia e monarquia, não é? Entre a burguesia que buscava a liberdade, principalmente a liberdade econômica, não só, mas a liberdade econômica, a liberdade de mercado, enfim, se contrapondo com a estrutura fechada, centralizada do poder que encontrávamos naquela estrutura absolutista. Não é? Então a denominação é exatamente essa, o Estado liberal burguês. Um aspecto importante, turma, é o seguinte: o liberalismo, obviamente, né, ele defende liberdade. Né? Mas defender liberdade não significa de forma alguma que o indivíduo ele seja dotado de uma liberdade absoluta e irrestrita. Exatamente porque, se o indivíduo é dotado de uma liberdade absoluta e restrita, ele vai se chocar com a liberdade do outro. Ele vai impedir que a liberdade do outro ganhe espaço, ganhe possibilidade de se efetivar. Não é? Então, quando se fala em liberalismo, nós não podemos pensar de forma alguma na liberdade absoluta, né? Na liberdade restrita, uma vez que isso iria, então, ameaçar a liberdade dos demais indivíduos. Não é? Então, do ponto de vista político, o liberalismo, ele obviamente acredita na necessidade de um Estado, exatamente para pôr uma ordem, para estabelecer limites dessa liberdade. Não é? Então vai ser papel preponderante do Estado, a construção de leis, a construção de regras, exatamente para impedir que o indivíduo fira a liberdade do outro. Não é? Então a principal função do Estado nessa concepção liberal é exatamente o quê? Proteger a liberdade dos indivíduos e impor o quê? Restrições aos indivíduos, aos outros indivíduos, enfim, estabelecer leis e impor restrições. Exatamente para quê? Para garantir o usufruto da liberdade mediante essas leis. Né? É aquela frase: a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Eu tenho toda a liberdade para fazer o que eu quero, produzir o que eu quero, comprar o que eu quero, comercializar o que eu quero, expandir, fundamentar, difundir a ideologia que eu bem entender, mas desde que eu não interfira na liberdade do outro. E o outro, da mesma forma comigo, entre a sociedade. Né? Então vai ser papel do Estado assegurar exatamente esse usufruto da liberdade. E o John Locke, como nós vimos, né, na primeira aula sobre o liberalismo, que é vamos dizer assim, o pensador que inicia de forma mais categórica, né, a diretriz liberal, ele coloca que a liberdade só poderia existir dentro da lei. Não é? Então, tem que existir um conjunto de leis para garantir essa liberdade individual. Tá? Outro aspecto importante, turma, nós já vamos chegar nos dois tipos de Estado, né, que o liberalismo ele vai colocar como essenciais. O liberalismo também ele considera que, uma vez que o Estado, né, como foi na experiência do absolutismo, ele poderia cometer abusos, né, já que o poder era centralizado, a diretriz liberal coloca exatamente o quê? A defesa de um governo constitucional.
não é? Então, um governo limitado por meio de regras prescritas aí em uma determinada Constituição. Exatamente também para definir o papel do governo, não é? Para limitar esse papel do governo, exatamente para que esse governo não prejudique a liberdade do seu cidadão. Então, o liberalismo coloca a necessidade desse governo, então, constitucional. Né? Então, para o liberalismo, então, pessoal, esse governo constitucional, serviria exatamente o quê? Para, vamos dizer assim, frear, evitar, na verdade, a absolutização do poder, impondo, então, uma situação de quê? De limites jurídicos. Então, esse Estado ele vai possuir, ele vai ter como um ponto importante os limites jurídicos, exatamente para garantir a liberdade dos seus cidadãos. Não é? Então, o governo constitucional e esses limites jurídicos, eles são extremamente importantes para isso. Nós vimos, pessoal, lá no iniciozinho da primeira parte, que o liberalismo ele se configura em uma doutrina de um Estado limitado em relação aos poderes, em relação às suas funções. Então, o liberalismo é uma doutrina do Estado limitado, no que se refere aos poderes e no que se refere às funções. No que se refere aos poderes, turma, nós vamos colocar como uma condição ideal do Estado o Estado de direito, que é exatamente o que vai se contrapor ao absolutismo, né? Já citei aqui, já adiantei isso para vocês. E em relação ao Estado mínimo acerca das funções, o melhor Estado é o que se denomina de Estado mínimo. Tá? Então vamos iniciar aqui com o Estado de Direito, de acordo com esse esquema que vocês podem ver agora. O Estado de Direito, portanto, é um Estado em que os poderes públicos são regulados por normas gerais, ou seja, as normas determinam exatamente a extensão do poder do Estado. Né? Então, nós temos uma superioridade do governo das leis sobre o governo dos homens. Quadro esse que é exatamente o oposto, exatamente o contrário do absolutismo, onde o governo de um homem, o governo do monarca, daquele que exercia o poder absoluto, se encontrava acima das leis. Então, no absolutismo, o rei, o monarca, ele criava uma lei que valia para todos, menos para ele. Ele estava acima da lei. Então, o homem acima da lei. No Estado de Direito, há a inversão, portanto. A lei está acima do homem. Teoricamente, né? Independentemente de quem seja esse homem. Então, em termos teóricos, é isso que acontece. Né? Não existe ninguém acima da lei nessa concepção do Estado de Direito. E o Estado, como eu falei, que representa o Estado limitado em relação às funções, é o denominado Estado mínimo, como vocês também podem ver aí nesse esquema que eu preparei para vocês. Então, o que é o Estado mínimo? O Estado mínimo é aquele Estado que governa menos, que interfere menos na liberdade do indivíduo, exatamente oferecendo uma maior liberdade para esse indivíduo. E quais seriam as 3 funções específicas do Estado mínimo? Preservar a liberdade dos indivíduos, defendendo esses indivíduos contra violações por outros indivíduos. Então, é a função que se denomina de função policial. Então, esse Estado tem que ter uma força, né, exatamente para defender a liberdade de um para que o outro não invada essa liberdade, ou caso, né, um indivíduo invadir essa liberdade, esse indivíduo vai sofrer uma punição. Uma outra função do Estado, servir de árbitro para julgar conflitos entre os indivíduos, que é a função judicial. Então, cabe ao Estado também servir de árbitro, né? Vai ser o juiz, exatamente para estabelecer essa questão conflituosa entre os indivíduos. E uma terceira função é a função de defender a liberdade dos seus cidadãos contra agressões externas, que é a função militar. Né? Então, o aparato militar continua, né, obviamente, sendo importante aí nesse aspecto do liberalismo. Então, a função policial, a função judicial e a função militar,
como vocês podem ver aí, são funções necessárias, são funções legítimas, são funções indispensáveis para se preservar um máximo de liberdade dentro da sociedade. Então, com essas funções, essas três funções, considerando o quê? Importante que se diga, não são somente essas funções que cabem ao Estado, mas essas funções são funções indispensáveis, como vocês podem ver, para que se garanta uma máxima liberdade dos indivíduos dentro da ordem social. Tá? Então, o papel essencial do governo, pessoal, seria exatamente isso aqui. O de utilizar o aparato de coerção para impedir o uso de violência, o uso da fraude. Então, esse aparato de coerção é um instrumento importante para o Estado. Segundo ponto, proteger e preservar vida, liberdade e propriedade dos indivíduos. Né? Importante essa questão da propriedade privada, que o Locke já faz referência lá atrás. Coloca que a propriedade é uma condição essencial para o indivíduo. Né? Ele deve ter a sua propriedade e fazer dentro dela o que ele bem entender. Deve ter a liberdade para isso. Terceiro ponto é que compõe nesse papel essencial do governo. Manter o ambiente institucional e o respeito às regras em benefício do indivíduo. Então, o indivíduo ele é o protagonista, né, para o liberalismo. O indivíduo é o ser por excelência. O Estado ele existe para garantir a liberdade do indivíduo. E é função também, é papel essencial do governo, prover ordem e prover justiça. Então, colocando esses 4 papéis essenciais do governo, nós podemos fazer a relação direta com esses 2 tipos de Estado, né? O Estado de direito e o Estado mínimo. Tá? Acerca da liberdade econômica, pessoal, nós vamos falar 2 pontos principais. Liberdade econômica tem a ver com 2 liberdades, vamos dizer assim. Liberdade de iniciativa e liberdade de contrato. O que é liberdade de iniciativa? É o direito que o indivíduo tem de ir ao mercado, de entrar no mercado e produzir bens, serviços que a sociedade necessite. Né? Então, ele tem o direito de produzir o que ele quiser. Ele tem essa liberdade de elaborar uma produção, né? Estruturar uma produção que os consumidores necessitam, que os consumidores desejam, que o mercado necessita. E liberdade de contrato. Ele é representado pelo estabelecimento do quê? De preços, salários e juros sem quaisquer restrições. Né? Então, liberdade de contrato. Eu estabeleço o contrato. Eu pago quanto eu quero. Se o indivíduo não quiser ganhar aquilo que eu quero pagar, ele não precisa ganhar, ele tem a liberdade, né? Claro que a situação não é tão simples assim, né, pessoal? Estou dizendo na questão teórica, né? Muitas vezes o indivíduo ele necessita daquele valor e ele abre mão de muita coisa porque ele precisa aquilo para sobreviver, né? Então, sempre é importante fazer esse parênteses aí. Nós estamos trabalhando na questão teórica, né? Então, em termos teóricos, liberdade de iniciativa e liberdade de contrato. Então, para o liberalismo, pessoal, no aspecto econômico, a escolha da liberdade como um valor essencial, né, vai decorrer da seguinte constatação: que um sistema baseado na liberdade, em primeiro lugar, assegura a maior produtividade do indivíduo. Né? Então, se eu produzo o que eu quero, se eu tenho essa liberdade de produzir, isso garante uma maior produtividade da minha parte. E pressupõe também o quê? Que não haja restrições à propriedade privada, então, mais uma vez, né? Propriedade privada, e que haja a plena liberdade do indivíduo entrar no mercado. Se ele vai sobreviver no mercado ou não é outra história, mas ele tem que ter a liberdade para entrar no mercado. Né? Falamos disso em momentos anteriores acerca do mérito, acerca da meritocracia, né? Até comecei a falar sobre isso com vocês. Liberdade política, turma, para a gente caminhar para a parte final aqui. Liberdade política, na verdade, ela pode ser sintetizada em 4 liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de reunião e liberdade de escolha. Né? Então, eu me expresso a ideologia que eu acredito, eu tenho a liberdade de me reunir com os meus pares para discutir essa ideologia e eu tenho que ter a liberdade de escolher aquele que vai me representar. Né? Então, para tanto, pessoal,
é essencial, em primeiro lugar, que os indivíduos possam se estruturar, se organizar a partir de ideias, a partir de valores, a partir de interesses, enfim, né? Se organizar em torno disso. Segundo lugar, que os indivíduos possam constituir partidos políticos de qualquer viés ideológico, né? A liberdade política, né? Sempre pensando no aspecto teórico, tá, pessoal? E que existam, que ocorram eleições periódicas. Então, nós estamos falando de uma condição em que a democracia vai prevalecer, né? A liberdade política, sempre fazendo contraponto lá com o absolutismo, né? Ali não tinha escolha, né? Existia o monarca que recebia o poder através da hereditariedade, através de merecimento, enfim, e a população não trazia ali os seus interesses, né? A sua representação não se fazia presente. Isso foi mudando gradualmente, né? Com a alteração da estrutura política aí das sociedades. E para a gente encerrar, vamos trazer aqui os princípios gerais do liberalismo. Então, rapidamente aqui, 4 princípios. Primeiro deles, a ninguém é permitido recorrer à força ou à fraude para obrigar ou induzir alguém a fazer o que não quer. Então, eu não vou enganar o outro, eu não posso usar da força para obrigar o sujeito a fazer o que ele não quer. Exatamente por isso tem lá o Estado. Existem as funções lá do Estado, né? A gente viu as funções do Estado mínimo. Então tem que ter a lei, tem que ter o Estado, esse conjunto de regras que acaba me impedindo de fazer o que eu quero. Então, ninguém vai ser permitido fazer isso, sempre teoricamente. Segundo lugar, igualdade perante a lei. Essa é mais teórica ainda, né? A lei é a mesma para todos. A lei é aplicada independentemente da raça, do gênero, da condição social, do partido do indivíduo, da preferência ideológica. Então, igualdade perante a lei. Todos se submetem às mesmas regras da mesma forma, né? Então, mais uma vez, questão teórica aqui. A ausência de privilégios, também, né, no aspecto teórico, são uma beleza. A nenhum indivíduo vão ser concedidas vantagens, vão ser concedidas isenções, vão ser concedidos direitos que não valham para todos. Então não vai ter uma isenção, né? Ninguém vai ser... todos vão ter as mesmas condições, né? Ninguém vai ter um privilégio específico ali. E um último princípio, respeito aos direitos individuais, né? Então, a garantia e proteção ao direito à vida, liberdade, propriedade, os quais não podem ser tirados do indivíduo. Tá? Então, temos teóricos, os princípios aí, né, gerais do liberalismo se colocam dessa forma. Está bem? Então, pessoal, aqui a gente termina a nossa discussão do liberalismo, lembrando sempre, né, que nós vimos primeiro o neoliberalismo, em função da sua relação intrínseca com a globalização, né? Então, falamos do neoliberalismo, século XX, adentrando aí pelo século XXI, e agora fazemos então uma inversão histórica, voltamos, né, lá para o século XVII, XVIII, enfim, trazendo essa, vamos dizer assim, essa fundamentação teórica e os primeiros passos da materialização do ideal liberal, e esse liberalismo, esse Estado liberal burguês, os valores capitalistas vão preponderar aí ao longo do século, principalmente XIX, século XX também. Vamos ter depois algumas mudanças, né, em determinados países, em determinadas regiões, em determinados momentos de crise econômica, mas enfim, o liberalismo ele passa a ser praticado, aplicado de forma efetiva no século XIX ou a partir do século XIX. Está bem? Então, pessoal, ficamos por aqui. Encerramos essa parte do liberalismo. Vamos dar continuidade posteriormente, né, ao conteúdo. Lembrando sempre, qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato, né, se utilizem dos meios institucionais para que eu possa esclarecer qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Está bem? Até mais, fiquem bem.